a meio que a competição na época que tinha entre ele e o Roberto Carlos, né? Não sei se é muito... Era uma competição forçada, então, né? porque eram coisas diferentes. Como que era na época? Não, porque o Roberto era o rei, né? O rei... Era considerado. Então, isso que eu queria Considerado saber. Ele era o rei... Quem que colocou essa coroa? Foi a Chacrinha. televisão? Chacrinha? O Chacrinha elegeu ele como rei da juventude brasileira. Tem um episódio. É. Coroou o Roberto. E os fãs de Biloides passaram a achar. E o Rony Von tinha um príncipe. Um príncipe. O príncipe, foi chamado, exatamente. o príncipe. Mas em termos musicais, o programa do Rony Von era muito mais ousado que o programa do... Que a Jovem Guarda Tanto que os Mutantes era a banda que acompanhava, Sim. né? Os caras. Tanto que, inclusive, quem deu batizou... Ele cunhou, ele batizou a Os banda. Mutantes, o Planeta dos Ele Mutantes, contou que era o aqui. livro que ele estava lendo. É. Mas é aquela velha história. Cara, É que nem aquela rivalidade Stones e Beatles. Que era Assim, um negócio armado. pra você, Ah, pra você ter um herói, você tem que ter um vilão, você tem que ter um antagonista. Entendi. E isso o Paulo Machado de Carvalho, que era da Record, sabia muito bem. Então ele tinha que criar alguém pra falar. Isso é como a gente via, por exemplo, na luta livre, né? Sim. Eu vou pegar fulano, tal, não sei o quê. E criava-se isso. E no caso dos Beatles com os Rolling Stones, é uma coisa muito interessante. Porque os Beatles eram pequenos marginais. Os Beatles ou os Rolling Stones? Sim, os Beatles. Eles eram vendidos como bons moços. Mas eram meio bandidinhos. Eram meio bandidinhos. E os Rolling sim. Stones eram os caras certinhos, mas que eram vendidos como cara mal. Só que aí o que acontece? Os Rolling Stones, eles passaram a assumir o personagem. É a mesma coisa que aconteceu com o Raul, que eu falei no outro. Quando o personagem se sobrepõe à pessoa, aí, meu amigo, aí não tem... É que assim, os Beatles foram a criação para o mercado do empresário chamado Brian Epstein. O Brian Epstein se encantou com os Beatles, aliás, se encantou com um Beatle em particular. Ele é apaixonado pelo John Lennon. É mesmo? E dizem que essa paixão foi recíproca durante um tempo. O Lennon não gostava disso, não. O Lennon arrebentou a cabeça de um cara quando alguém insinuou isso. Mas os Beatles, por exemplo, eles usavam calças de couro justas, né? E camiseta. Eles eram Ted Boys, né? Ted Boys. O Brian Epstein foi o cara que... Ted Boys era antigamente na Inglaterra, você tinha dois movimentos, duas gangues rivais, que eram os Ted Boys e os Mods, né? Os Mods eram os caras mais elegantes. Os Ted Boys gostavam de rockabilly. O Ringo era muito Ted Boy. O Ringo era Ted Boy, exatamente. E o The Who, por exemplo, eles eram Mods. Os rockers, né? E aí o que o Brian Epstein fez? Botou os meninos interno, né? Botou eles externo, usou um penteado mais de acordo, e os Beatles eram proibidos, por exemplo, de mascar chiclete em programas de TV e tal, não podia. E aí quando os Rolling Stones, que eram... Mas porque ele viu que tinha essa lacuna ele achava, os caras certinhos... Ele tinha que embalar os caras, porque ele sabia que se você colocassem uns caras que afrontassem... Mas o Elvis fez sucesso assim, né? Veio antes. O Elvis veio antes. Os Beatles eram fãs do Elvis. Tá. Né? E aí quando os Beatles estouraram, um cara que trabalhava com o Brian Epstein, que é um cara chamado Andrew Loog Oldham, chegou pro Epstein e falou: peguei 5 moleques aqui, tô querendo trabalhar eles, como é que faz? E o Brian Epstein falou assim: faz tudo diferente do que eu fiz. Falou assim: a gente fez os bonzinhos, eu quero que você faça os malvados. Então o slogan, por exemplo, assim: você deixaria sua filha namorar um Rolling Stone? Tal, sendo que os caras mais barra pesada eram os Beatles. Eram os Beatles. O Ringo morava... O som dos Beatles foi forjado em puteiro de Munique. De Hamburgo, desculpa. Mas o Ringo morava num local muito barra pesada. O Lennon era um cara que arrumava briga na Todos eles tinham problemas sérios ali. E em contraposição, o Rolling Stones, os caras eram certinhos? Né? A mãe do Mick Jagger era revendedora da Avon, por isso que ele tinha o cabelinho todo arrumado e tal. Ele usava produtos e tal. A imagem que é vendida não necessariamente... O cara mais barra pesada dos Stones era o Brian Jones, que era o guitarrista. Que era um cara que inclusive batia em mulher, ele era meio complicado. Que pesado. Mas em lance de construção de imagem, então, Roberto Carlos, como que foi essa construção de ser rei e aí virar meio que a marca dele?
como que era antes disso. O Roberto, quando ele surgiu, cara, ele nada mais... Cantando o quê? Ele nada mais ele nada mais é do que um imitador do João Gilberto. O quê? Ele começa com... O Roberto começa como um imitador do João Gilberto. Se você pega, por exemplo, o primeiro álbum do Roberto Carlos, que é o Louco por Você, você vê ali que a voz do Roberto ela é nitidamente calcada na maneira como o João Gilberto cantava. E aí, depois, com o surgimento dos Beatles, o Carlos Imperial, que era o empresário e produtor. Era um agitador cultural. Ele sacou, Roberto, essa coisa de bossa nova não é, né? Vamos embarcar nessa onda dos Beatles. E aí apareceu o Roberto Carlos roqueiro. Mas o Roberto Carlos não era um cara roqueiro. Quem era roqueiro era o Erasmo. O Erasmo era. Que era secretário do Imperial. Mas tinha aquele cara da CBS que era o Evandro. Que era o cara que transformou. A CBS tinha um diretor artístico, que era um cara chamado Evandro. Eu não lembro sobre o nome dele agora. Evandro Costa, não? Não sei. Que era o cara que falou, não, vamos fazer rock. Eu quero você cantando rock. E aí o Roberto... Até porque a Celi Campelo já estava fazendo sucesso, o Tony Campelo estava fazendo. E a Celi Campelo tinha abandonado, né? Sim, ela parou porque ela casou, o marido dela não quis. Tem uma história ótima que o João Marcelo Bosco conta, que o pai dele, o Ronaldo Bosco, né, que é o cara que criou o termo bossa nova, por exemplo. E aí o Carlos Imperial chegava pro Bosco com o Roberto e falou assim, pô, Bosco, olha esse menino, ele canta que nem o João Gilberto, pô, dá uma chance pra ele cantar lá na turma da bossa nova, pô, o menino é bom. Aí o Bosco falou assim, pô, meu filho, olha, você é da onde? Você é de Cachoeiro? Volta pra sua terra, cara, não tem lugar pra você aqui, tá tudo certo, não vou querer, a gente já tem o João Gilberto, fica tranquilo. Passam-se uns anos, Roberto Carlos vira Roberto Carlos, né? E quando ele faz o show que define ele, que é o Roberto, acho que é 200, 300, 400 km por hora, quem é que ele chama para escrever o roteiro do show? Quem? Né? Ronaldo Bosco. Porra. Aí, primeira reunião, ele olha pro Bosco e fala, bicho, não foi você que falou que eu não ia a lugar nenhum? Aí o Bosco, ele quer uma mente privilegiada, falou assim, mas não foi cantando bossa nova que você fez sucesso, né, meu filho? Tá certo. O Roberto Carlos ficou bem quietinho. Ficou. E o Bosco, até o Bosco morrer, né, todos os textos que o Roberto declamavam eram do Bosco. Mas o Roberto, ele foi uma criação... Não foi uma criação. Ele gostava de rock. A juventude da época gostava de rock. Mas ele foi um cara que alguém falou, cara, bossa nova... Não é a tua. Não é a tua. Vai numa outra praia que você pode se dar melhor. E foi meteórico a partir do momento que ele começa a cantar rock ou demora? Não, foi. Logo o Split Splash já estourou com o Split Splash estourou. Agora, ele foi um cara musicalmente muito esperto, né? Porque ele foi o primeiro cara a perceber que a Jovem Guarda já tinha dado o que tinha que dar. Ele é um cara que ele tem discos de soul music fabulosos. Meu disco favorito é o da Praia. O da Praia é maravilhoso, que é o que tem Não Vou Ficar, né? Que é o Não Vou Ficar, que é um disco de soul. É um disco de soul. Roberto Carlos é um cara de soul. Então, assim... Não Vou Ficar, que inclusive é do Tim Maia. Então, isso que eu ia falar, né? Do Tim Maia. Que o Reza a Lenda, o Tim Maia invadiu a casa do Roberto, né? Aqui no Morumbi, inclusive. Foi muito bem recebido pela Anice. Foi muito bem recebido pela Anice. Que era esposa dele. E a Anice que falou, pô, grava aí uma música do Sebastião, né? Porque eles eram amigos do tempo da Tijuca, né? E foi esse sucesso absurdo. É o meu disco favorito. Até hoje é o meu disco favorito do Roberto Carlos. Eu tinha aquela, já cansei de ser escravo de você. Putz, isso era muito bom. É muito demais. Bom. Mas eu espero que você, meu amigo e minha amiga, que está assistindo a esse podcast já às 17 horas... Vai escutar Engenheiros do Havaí. Saiba separar o joio do trigo do que a gente falou aqui. Mas esquece live, esquece... Pablo da Rocha é legal. Mas o Roberto, então, ele tem essa transição, né? Quando acaba a Jovem Guarda. Ele opta pelo quê? Ele opta pelo soul. Ele olha pelo soul e pelo lance das baladas. Porque depois ele vai pro romântico, né? Depois ele vai pro romântico. Aí ele mergulha total. Mas mesmo em cada disco do Roberto, pelo menos até 1977... Você vai um pouquinho além. 77 é o do Amigo. Não. O 77 é aquele que tem a capa vermelha? É a capa vermelha. É o que tem Amigo. É o que tem Amigo. Acho que é o que tem Amigo. Até aí, a discografia do Roberto é muito boa e tem momentos em que ele foge das baladas e ele faz coisas muito legais. Cara, também tem que levar em consideração assim. Ele gravou Caetano.
né? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. E como não, debaixo dos caracóis é dele pro Caetano. Homenagem, mas ele gravou como 2 e 2, não foi? Foi, exatamente. Tudo. Gravou Djavan, gravou Dorival Caymmi. O repertório do Roberto é casca grossa ali. E ele tinha um cara fantástico que era o Chiquinho Moraes, que era o arranjador. Grande arranjador. Como o meu amigo João Marcelo Bosco, ele fala muito bem, ele falou assim, pô, você gosta de Detalhes, né? Detalhes é uma puta música, né? Eu falei, o Detalhes é uma puta música. Só que o pam 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 pararam pam 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 pararam. Isso não é Roberto, isso é Chiquinho de Moraes. E o Brasil sempre teve uma tradição muito grande de excelentes maestros e arranjadores. Radamés Inhata, Lírio Panicali, Maestro Cipó. Chiquinho de Moraes. Chiquinho de Moraes. O arranjador, ele entra em que parte da música? Quando já tem a letra, já tem... Já tem a letra, já tem a música, mas é o cara que vai revestir essa canção, né? O cara que vai fazer a orquestração da música. Né? Porque uma coisa que você tem que levar em consideração, até a década de 80, creio eu, todas as gravadoras tinham uma orquestra à sua disposição. Então você tinha a Philips, né? Sabia-se que toda quarta-feira tinha uma orquestra ali, que eram integrantes da Orquestra Sinfônica Brasileira, quando a Orquestra Sinfônica Brasileira era uma orquestra respeitável. Então, assim, tendo gravação, não tendo gravação, a orquestra estava lá. À disposição. À disposição. Aí a Som Livre tinha sua própria orquestra. A Som Livre tinha seu próprio estúdio. Exatamente. Né? A Universal tinha o seu próprio estúdio, a CBS tinha o seu próprio estúdio. Então você você podia experimentar mais. Entendi. Né? Hoje não, hoje o cara, nada contra, acho que também tem essa questão, mas hoje o cara faz o disco em casa e entrega pra gravadora. E fechando do Roberto Carlos, aí depois quando você tem essa coisa de todo ano ele lança o especial, sim, lançava um disco pela Globo, isso é mais recente ou é lá de trás? Desde sempre, quando? Não, sempre. Foi a partir do momento que ele assinou o contrato com a Globo, que se não me engano foi em 74, Nossa, se não me engano. Já 74? Tudo isso? Ele passou a ser um artista exclusivo da Globo, cara. E aí começou essa tradição de todo final de ano ter cara, e os programas eram sensacionais. Os programas eram maravilhosos, cara. Tem um que ele canta Eu Sou Terrível com o Maurício Einhorn tocando gaita. Tem outro que ele canta A Deusa da Minha Rua com o Orlando Silva, que era um dos ídolos dele. Cara, os programas do Roberto naquela época eram muito, mas por quê? Porque o muito Roberto escolhia os convidados. Aí quando a Globo passou a escolher os convidados, botar gente absolutamente sem talento ali. Pra ela. O Roberto também ligou, né? Também falou, manda qualquer um eu vi um show do Roberto já nessa fase, no Via Funchal. Aí tem aquela bobagem, né? Que ele não cantava Se o Bem e o Mal Existem. Você conhece essa história? Sim. Aí ele cantava Se o Bem e o Bem. Aí ele fez assim, Se o Bem... vocês cantam de qualquer jeito aí. Tá tudo no meio do show. Tanto faz. Mas ele nunca mais cantou a do Inferno. A do Inferno em entrevista ele não dá, né? Ou vocês já chegaram... só pra... Ele só dava pra Globo, Só né? pra Globo. Porque ele tinha que dar entrevista pra Globo. Ele era obrigado por contrato a fazer qualquer... E eram sempre aquelas entrevistas. Ai, Roberto, nossa, você é tão lindo. Você é tão demais, você é o rei da juventude mesmo, Roberto. Ninguém chegava pro Roberto. Você é o rei da juventude, minha avó te ama. Eu se eu pudesse entrevistar o Roberto Carlos, a primeira coisa que eu ia fazer é dar um tapão na cabeça dele. Por quê? Tipo assim, Roberto, para de gravar essas merdas, bicho. Vamos gravar um disco de soul music, vamos misturar soul music com rock and roll. Não, mas assim, era uma maneira diferente. Teve aquela tentativa, teve o Acústico MTV que começou muito bem, começou muito bem e depois ele foi cagando tudo. Não, mas não é. Como é que você faz um acústico? Não, mas aí a burrada não foi dele. Como é que a MTV monta um acústico do Roberto Carlos sem pedir autorização pra Globo, cara? Foi isso? Foi. O programa não foi pro ar por isso. Por causa disso. Uma coisa meio básica, eles né? ficaram indignados, porque aí chegou o Roberto Talma, que era o diretor. Se o cara tem contrato de o Roberto topou, tá ok. Não, cara, não tá ok, não. Mas aquele acústico, por exemplo...